No capítulo 14, versículo 6 de Apocalipse, fala do Evangelho eterno, que deve ir a todas as nações, línguas e povos. Se você notar no versículo 9 e no versículo 10, esta é a terceira mensagem angélica. Se qualquer homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, esses indivíduos vão receber a ira de Deus e as 7 últimas pragas, e a segunda morte. Eu não quero estar neste grupo, você quer? Agora, em Apocalipse capítulo 13, você ouve o que Satanás e seus agentes humanos estão dizendo e as políticas que eles vão implementar. Se você adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, então você não vai ser capaz de comprar e vender. Se você não fizer isso, não será capaz de comprar ou vender. Se você não fizer isso, será morto. Pensem nisso. Este é o apaziguamento na grande controvérsia. Como eles vão saber quem receberá a marca da besta? Significa que eles precisam ter um sistema de vigilância intrusivo, draconiano e tirânico. Sempre falamos sobre a mãe de todas as bestas, e eu coloquei na tela esta ilustração pictórica do polvo com 8 tentáculos, e todos esses tentáculos têm uma coisa em comum, e essa é a sigla MOB. Temos a mãe de todas as bestas, MOB, a marca da besta, e tem vários tentáculos, e todos eles levam de volta a 666. Todos levam de volta a mãe de todas as bestas, Babilônia, o sistema do anticristo, é a mãe de todas as bestas. E hoje vamos focar no monitoramento do sistema de vigilância da besta. E é claro, por extensão, acordaremos o dinheiro do sistema da besta. Bem, Marie, nós estamos sob esta legenda hoje, estamos no sistema da marca da besta, que tem um prazo até 2028, e queremos que o professo, povo de Deus, os adventistas do sétimo dia e o mundo devem ser iluminados, despertados e preparados para o que está por vir, porque muito, muito em breve nossos carros, casas e comunidades serão campos de concentração digitais. Marie. Sim, e pastor, acho que não entendemos, como você sabe, com que rapidez todas essas coisas vão acontecer. E como você bem afirmou, é por isso que é tão importante para nós mergulharmos nessas coisas. Quando terminarmos esta apresentação, veremos como tudo isso se correlaciona e como estamos a um passo mais perto, como você afirmou, da crise da marca da besta. Então, a primeira coisa que faremos é dar uma olhada rápida neste primeiro artigo do Telegraph, intitulado Identidade Digital a ser introduzido em pubs e clubes. Os jovens poderão usar cartões de identificação digitais apoiados pelo governo para provar que têm idade suficiente para beber álcool, sob mudanças legais que entrarão em vigor no próximo ano 2025. Então isso vai acontecer no próximo ano e, é claro, você sabe que eles dizem que eles vão poder usar isso em bares, restaurantes e lojas. Agora, isso faz parte de um esforço mais amplo para mover mais funções do Estado online para tudo, desde o pagamento de impostos até a abertura de contas em bancos. E agora eu quero que seu público preste bem atenção ao escopo deste novo plano. Estamos falando sobre bares, restaurantes e lojas pagando impostos, abrindo uma conta bancária. Então, se você puder imaginar tudo isso, como você vai usar seu cartão de identidade para eventualmente ser convertido para esse sistema de identificação digital. E então é claro que você sabe que eles construíram este espantalho, certo? Você sabe que eles estão falando sobre o fato de que tenho certeza que existem alguns menores de idade que estão entrando nesses bares e eles estão bebendo álcool. E então eles criaram essa solução de reação de problemas, certo? E a solução que eles vão implementar, é claro, vai causar mais mal do que bem. E então é claro que vimos esforços semelhantes em outros países, certo? Você sabe, é claro, que houve uma discussão sobre a implementação de uma identificação digital para acessar a internet, certo? E para proteger indivíduos, os menores de idade, de ver conteúdos que sejam inapropriados para eles, e também para reduzir a desinformação. Então você escolhe. E sabe, pastor, vamos conversar um minuto sobre a proclamação da mensagem dos 3 anjos. Como será isso e como vai acabar atrapalhando a proclamação da mensagem dos 3 anjos? Você sabe, e vai.
Porque agora eles vão poder silenciar o censor e cancelar a lista negra e remover esse conteúdo de todas as plataformas. É exatamente assim que eles vão trabalhar. E já estamos vendo sinais e evidências de que essas coisas já estão acontecendo agora para os cristãos professos, Marie. Nós não bebemos bebidas alcoólicas, quero dizer, não vamos a pubs, não vamos a bares, nem a clubes. Então, muitos cristãos estão dizendo, o que isso fará comigo? Mas observe, você leu realmente no artigo que ele será conectado exatamente à sua conta bancária. E quando você considera que esta é a marca do sistema de Satanás, não estamos conjecturando, isso é um fato bíblico. A única maneira de saber quem é compatível e não compatível, eles precisam ter vigilância abusiva e intrusiva, isso é um fato. Agora, em segundo lugar, vamos olhar para isso de uma perspectiva bíblica, Marie, porque você fez uma pergunta sobre profecia. Você percebeu que no capítulo 14 de Apocalipse, verso 6, ele menciona o Evangelho Eterno? Verso 6, versículo 8, diz que a Babilônia está caindo, que caiu, aquela grande cidade que fez todas as nações beberem do seu vinho, não é isso? O vinho. E agora eles estão lançando o sistema da marca da besta em pubs, clubes e bares, onde bebidas alcoólicas e vinhos são vendidos. E esse vinho da Babilônia não é apenas uma doutrina falsa, mas também é literalmente uma bebida fermentada. E você também sabe, como você acabou de mencionar, o fato de que algumas pessoas podem dizer, bem, eu não vou a bares e pubs, eu sei que não, você sabe que não vai me afetar, mas você vai às lojas, vai aos restaurantes, e sabe, é claro, acho que é importante termos em mente que começa em lugares, mas depois, gradualmente, você sabe, vai para outras áreas, e então veremos isso à medida que continuaremos esta apresentação. Então vamos dar uma olhada em outro artigo aqui, do Daily Mail. Há algo aqui que você mencionou. Vamos às lojas e restaurantes. Nós não acabamos de passar por isso na pandemia? Onde havia estipulações, condições, requisitos para que pudéssemos entrar nesses lugares, mercados. Se você não cumpriu com essas condições, você não podia comprar, você não poderia comprar, eu não vou dizer não vender, você não poderia comprar. Nós vimos isso por apenas 3 anos e meio, então por que estamos duvidando disso? A marca do sistema de Satanás tem um prazo até 2028. Estamos agora em 2024, prestes a entrar em 2025, há aproximadamente 3 anos e meio restantes. Marie, continue. Sim, então voltando para este artigo, o título diz que o NHS está demorando. Precisamos de uma disrupção única numa geração, certo? E então eu sempre me pergunto, você sabe, porque eu sempre sinto que eles estão usando uma linguagem enigmática. Quando dizem coisas assim, você sabe, quando eles estão falando sobre uma disrupção, eu não sei você, mas eu penso sempre sobre a recente pandemia, que foi uma grande disrupção, certo? Pense em todas as coisas que eles foram capazes de implementar, como você afirmou corretamente, pastor, durante esta crise, e é claro que você sabe, mesmo que eu fosse enumerar algumas dessas coisas, você sabe que falamos sobre os passaportes de picadas, pontos de controle, distanciamento social, restrições sobre onde você pode ir e não pode, assistência médica obrigatória, você sabe. Novamente, que já ouvimos essa frase antes, nunca deixe uma boa crise passar em branco. Uma vez eu ouvi um repórter dizer que a razão pela qual eles usam isso é porque durante uma crise os líderes têm latitude. Você sabe, a oportunidade para poder fazer coisas que normalmente não seriam capazes de fazer em circunstâncias normais e regulares. Então temos que estar atentos a essas coisas. E eu não sei sobre você, pastor, mas muitas vezes eu penso no fato de que eles já falaram sobre isso, é claro. Não escuto muito mais sobre isso, sobre este grande reset, e então isso poderia ser potencialmente a faísca que vai desencadear essa disrupção, que vai trazer as identidades digitais. Mas vamos apenas continuar neste artigo, e ele diz, imagine que todos os seus passaportes de saúde, carteira de motorista, tudo o que você precisa para provar sua identidade, bem como sua capacidade de comprar, e falamos sobre esses bens e serviços.
estarão todos vinculados à sua identidade digital. Você pode simplesmente imaginar o implícito de tudo o que você usa, sua identidade digital conectada a esse sistema. E claro, você sabe que isso não é algo novo. Você sabe, com base nesse artigo, vemos que eles já estão implementando algumas dessas coisas em outros países. Mas o ponto que quero enfatizar aqui é que vimos muitas identificações digitais surgindo em muitas nações do terceiro mundo, onde eles estão testando essas coisas. Mas enquanto estamos passando por esta apresentação hoje, quero que você observe o fato de que agora eles estão mirando nessas nações maiores, o que pode ser uma indicação de que, com essas informações que estão surgindo agora, este poderia ser o ponto de virada para esse sistema, para o sistema de não comprar e não vender. Então, acho que é por isso que, novamente, isso é tão importante para nós darmos uma olhada nisso. Agora eu quero mencionar um dos elementos chaves que será usado para implementar essas identidades digitais. Diz que um dos maiores desafios na imigração é o número de pessoas aqui sem permissão. Então é sobre imigração que eles estão falando. E diz, mas suponha que antes de você acessar qualquer parte do sistema de serviços públicos ou bem-estar, você tem que provar quem você é. E que você tem o direito de estar no país e poderia fazer isso rapidamente e convenientemente com um único aplicativo. Você pode imaginar, pastor, o que novamente eu só quero salientar que eles estão falando sobre imigração. Você pode me dizer, pastor, qualquer país, qualquer nação que não esteja sendo afetada pela crise migratória? Nenhuma. Não há absolutamente nenhuma nação, certo? E é por isso que você sabe que algumas pessoas podem pensar rapidamente que você sabe que o sistema de identificação digital não é algo que será implementado nos Estados Unidos, mas eu quero que seu público tenha em mente que com o presidente eleito Donald Trump, uma das suas agendas, uma das coisas que ele está trabalhando atualmente é essa deportação em massa. Então vamos ouvir um clipe, porque queremos manter isso na mente de todos, que eles estão planejando fazer e como a identidade digital poderia ser potencialmente a ferramenta que eles usarão para identificar esses indivíduos e deportá-los. Vamos ouvir esse clipe. Número 8. Finalmente concluiremos o sistema de rastreamento de visto de entrada e saída biométrico, que precisamos desesperadamente. Há anos, o Congresso exigiu o sistema de rastreamento de visto de entrada e saída biométricos, mas isso nunca foi concluído. Todos os políticos falaram, mas nenhuma ação, nada aconteceu, nunca aconteceu. Hillary Clinton, todos falaram. Infelizmente, quando a ação é sempre a decisão errada. Vocês já perceberam que na minha administração garantiremos que esse sistema esteja em vigor. E eu lhes direi que será em terra, que estará no mar, que estará no ar, que teremos um sistema de rastreamento adequado. Então, pastor, deixe-me perguntar de outra forma. Você será capaz de identificar pessoas em terra, no mar e no ar, de que outra forma não há? Está claro, está correto, e é por isso que não estamos conjecturando aqui. Esta é a marca do sistema da besta sendo configurada. Certo, e é por isso que é tão importante para nós olharmos para isso e realmente tentar ver como essas coisas, você sabe, porque novamente, como eu disse, eles criaram esses homens fortes, certo? E eu me pergunto se essa pode ser a razão pela qual estamos vendo, você sabe, grandes grupos de indivíduos migrando de vários países, certo? Porque de outra forma você vai introduzir esse sistema biométrico que ele está falando, sobre usar isso, poderá ser novamente para poder introduzir um sistema de identificação digital. Mas vamos continuar aqui nesse artigo. E diz, será permitido rastrear aqueles sem permissão e incentivar as pessoas a não entrarem ilegalmente ou permanecerem além do prazo, porque sabem que seriam descobertas. Agora eu realmente quero focar nessa ideia de incentivar as pessoas. Agora, nós conversamos anteriormente sobre como o Fórum Econômico Mundial, até mesmo a Igreja Católica Romana e o Papado, que é a besta do Apocalipse, você sabe como eles estão tentando criar esse sistema para manipular o comportamento, seja relacionado às mudanças climáticas ou a vários outros caminhos. E então nós estamos vendo como esse sistema de identificação digital também será capaz de ser usado para incentivar
levar as pessoas a agir de uma forma ou de outra. Você sabe, eu não gosto de dar esse tipo de exemplo grosseiro, mas você sabe o que eu penso sobre os cães, certo? E como eles às vezes usam aquelas coleiras de choque, certo? Porque há efeitos quando você vai longe demais, certo? Isso meio que os choca e porque o cão não quer sentir esses efeitos, ele responde de forma diferente. É a mesma ideia, é o mesmo princípio que vai ser usado, certo? Então eles desenvolverão esse sistema digital que está conectado à sua conta bancária, está conectado a todos os seus serviços, certo? Se você falar fora da linha ou se não estiver fazendo exatamente o que o governo lhe disser para fazer, há alguns efeitos indesejados que vão acontecer e é isso que vai nos fazer manipular nosso comportamento. E então vamos continuar com este artigo aqui. Ele diz, em todo o mundo os governos estão se movendo nessa direção. Dos 45 governos com os quais trabalhamos, eu estimaria que 3 deles estão adotando alguma forma de identificação digital, o que é surpreendente. E diz, nosso sistema atual não está funcionando. Este é o momento de sacudir, uma vez na vida, uma ruptura única em uma geração. E o que será essa ruptura? Será a identidade digital. Agora, é interessante que ele tenha expressado essa forma, certo? Porque mencionamos anteriormente que falamos sobre como a pandemia foi uma disrupção. E então eles estão literalmente dizendo a você que a próxima disrupção será a identidade digital e como isso mudará totalmente a forma como funcionaremos como sociedade. Você sabe, eu estava pensando sobre essa grande controvérsia entre Cristo e Satanás e como Satanás queria ser como Deus, tendo os atributos de Deus, mas não se entregar a Deus, seus padrões, suas leis, seus princípios, e um deles é a onisciência, saber de todas as coisas. E com este sistema de identificação digital é assim que Satanás e seus agentes humanos, de alguma forma, secundariamente, terão todo o conhecimento. E não vou dizer onisciência, mas sabendo tudo sobre nós, onde vamos, o que fazemos, com quem estamos a cada momento de cada dia. Número 1. Uma vez que eles podem fazer isso, então agora Satanás e seus agentes humanos podem ter uma quase onipotência, todo o controle, todo o poder, porque Satanás quer ser como Deus. Agora observem aqui, que não somos contra um sistema digital em si, mas se você notar que não há opção de optar por sair, será uma sociedade totalmente digital. E devemos nos qualificar a isso, porque algumas pessoas que não são inteligentes nessa arena pensariam que somos apenas fanáticos, que somos extremos pensando sobre isso. Algo com o qual você pode se relacionar. Você tem sua carteira, você tem sua bolsa, a maioria de nós tem um cartão de banco, cartão de débito, cartão de crédito, que é um método digital de pagamento. Mas observem que também temos moedas, porque não podemos ter os dois? Não. Eles dizem que devemos acabar com o papel moeda, e com as moedas será apenas um meio digital para transações. Agora eles podem rastrear e vigiar. Agora eles podem, com um toque em um botão, deixá-lo sem um tostão, etc. Agora eles podem cortá-lo da sociedade. É isso que o torna draconiano. Não há alternativa de uma forma ou de outra, Marie. É por isso que é perigoso. Sim, é perigoso. E pastor, você sabe que esta tem sido uma mudança lenta e incremental, e nós vamos ver isso realmente conforme avançamos nesse próximo artigo. Como você sabe, como eles passaram de um sistema para o outro sistema, nós eventualmente estamos entrando nesse sistema digitalizado. Eu quero dizer algo aqui, antes de você fazer a transição. As pessoas precisam entender a conexão de Tony Blair, porque muitas vezes podemos citar o que outra pessoa disse, mas quem é ele? Quem é ele? Qual é a sua afiliação? Porque ele estaria empurrando um tentáculo do sistema da marca de Satanás? Da marca da besta? Porque isso acontece? Porque nos disseram que Tony Blair é um católico enrustido, não se esqueçam disso. E ele acabou de sair do chamado armário, está bem ali mesmo, e observem que ele está intimamente conectado com a mãe besta, a mãe prostituta, o sistema babilônico, é isso aí, amigos.
armário católico. Ele está empurrando o sistema do anticristo. Ele está promovendo o sistema da Babilônia. Não só isso, a Babilônia controla os mercadores da terra. E quando dizemos mercadores, o que vem à nossa mente é o Fórum Econômico Mundial. E Tony Blair está conectado com o Fórum Econômico Mundial. Está bem ali no parágrafo. E quem disse isso? Klaus Schwab. E eu tenho que dizer quando menciono nosso nome, como a senhora Merkel. Vamos seguir em frente. Então tivemos que deixar isso claro, Marie. Acham que estamos citando pessoas que não têm influência? Não, nós estamos citando indivíduos que são, entre aspas, os agitadores da sociedade. Olhem para aquilo ali. Este é Tony Blair participando da reunião Bilderberg. Uma reunião secreta, uma reunião clandestina, altamente secreta. Tony Blair e Bilderberg, encontrando todos os mercadores da terra. E adivinhem quem também está lá? A própria Babilônia, cumprindo Apocalipse 18. Sim, versículo 2 e versículo 3. Marie. Certo, e agora vamos fazer a transição e veremos como essa identidade digital vai abranger todos os setores de nossas vidas. Vamos olhar para este próximo artigo, novamente do Telegraph, e diz: o primeiro passo será dar aos proprietários e varejistas a capacidade de escanear identidades digitais para verificar a idade de um cliente. E então diz: a mudança envolverá uma verificação rápida, como escanear um código QR. Agora, o que vem à mente? Qual nação você associa quando pensa em QR Codes, pastor? Qual nação? A nação Panda, a nação da China. Exatamente. E pastor, você sabe que nós conversamos sobre isso antes. Falamos sobre como não apenas a Babilônia, o papado, mas o Fórum Econômico Mundial declarou que a nação Panda é o modelo, certo? Então, se você quiser ver a trajetória, se quiser ver para onde estamos indo, quando eles começarem a implementar esses cartões de identificação digital e moedas digitais e todas essas coisas, apenas olhem para a China. E então é isso que eu pensei que era relevante para nós discutirmos isso por causa das implicações aqui. O artigo continua dizendo que é provável que seja integrado em supermercados e lojas. Confira os sistemas de digitalização. E então, quando eu estava lendo isso, eu estava apenas pensando sobre: você sabe que eu não quero namorar comigo mesma, mas você sabe que sou velha o suficiente para lembrar quando tínhamos cheques em tempo real, antes do depósito direto. Você sabe como foi? Foi tão tranquilo a transição. Você apenas mencionou brevemente o fato de que você sabe sobre o fato de que temos cartões de débito e também temos moedas. Mas eu não sei você, pastor, mas eu sei que sou péssima em carregar dinheiro e isso é intencional. Não acho que escolhemos intencionalmente não carregar. Mas é só por causa de como o sistema foi projetado, certo? É uma transição mental. Então, eventualmente, o que você verá é que eles acabaram com o único sistema. Ele se tornará arcaico para aqueles de nós que costumavam entregar cheques. Você sabe que demorou uma eternidade, certo? E quem escreve cheques hoje em dia? Então você acha que não vai ser sugado para dentro do sistema, mas o sistema vai mudar ao seu redor e você tem que se adaptar à situação ou, como você corretamente afirmou, pastor, não seremos capazes de funcionar na sociedade. Então, novamente, a primeira frase do artigo, Marie, que você acabou de ler. E se você ler a primeira frase, isso significa que você não poderá alugar uma casa, nem comprar uma casa. Esses são os proprietários. Você não pode alugar uma casa. Se você não fizer parte do sistema, o que mais poderia ser que estaria lançando as bases para o sistema da marca da besta? Você não poderá comprar ou vender, você não poderá fazer transações sem isso. O sistema está sendo lançado. Novamente, não somos contra a digitalização de vários sistemas, mas quando não há alternativa, pode ser que seja usado para o motivo errado. E as últimas notícias, o diabo está vivo. Talvez alguns de vocês tenham esquecido disso. Se você notar, ele continua falando sobre a China, os QR Codes, etc., supermercados. Se você notar, algumas pessoas estão certas. Agora, Marie, enquanto conversamos, eu sempre tenho em mente os cínicos, os escarnecedores e os marcadores lá fora. Ah, isso nunca acontecerá na América. Se você notar, eles nos disseram que a pestilência veio da nação Panda.
E o próprio sistema que foi implementado para combater a pestilência na nação Panda é o mesmo sistema que estamos vendo agora em todo o mundo, até mesmo na América. E ainda assim estamos dizendo que isso nunca aconteceria na América. Vocês precisam acordar, meus amigos. Marie. Certo, e também para aumentar esse ponto, também você sabe que nós amamos dizer que temos a Constituição, as emendas, temos nossos direitos, você sabe, mas nós vimos novamente sob a premissa de uma crise como eles se livraram desses direitos. Você sabe, está consagrado na Constituição que eu tenho permissão para adorar a maneira como eu quero adorar, quando eu quero adorar, certo? Mas durante a crise eles disseram que você não poderia se reunir, você não poderia cantar, você não poderia fazer várias coisas. Então, novamente, você pode ver que sob as circunstâncias certas, todas essas coisas serão eliminadas. E por isso acho que é importante discutirmos isso também. Então vamos dar uma olhada nesse próximo artigo do The Times, que diz que o governo revelou recentemente planos para permitir que cerca de 250 mil ex-funcionários do serviço acessem os cartões digitais de veteranos. O objetivo é começar por digitalizar os documentos de identidade existentes e o plano é também introduzir carteiras de motorista digitais. E a razão pela qual eu queria discutir isso é porque, novamente, estamos olhando para o escopo de como isso vai cobrir tudo. Agora, anteriormente mencionamos serviços públicos e benefícios de bem-estar. Agora estamos falando sobre benefícios para veteranos. Todas essas coisas vão ser, você sabe, marcadas para este sistema digital. E é importante para nós lembrarmos que é um direito centralizador e é projetado para, ou como eles estão projetando isso, é para que seja inevitável, para que, uma vez que eles liguem este novo sistema, ou nós transitamos para este novo sistema, você não será capaz de contornar esse sistema. Eu sou muito grato a Deus por Ele ter nos dado a Bíblia e o Espírito de profecia para que possamos ver o que vai acontecer, certo? E é por isso que fomos instruídos a sair para fora da cidade, certo? Devemos cultivar nossas próprias provisões, como diz a irmã White, porque o problema de comprar e vender será muito sério. E, portanto, temos que prestar atenção a essas coisas que estão sendo ditas, porque estamos vendo elas se desenrolando diante de nossos olhos. Livre educação. Você mencionou a centralização de todos os sistemas na América e ao redor do mundo. Esse é o Livre Educação, página 228. A centralização da riqueza e do poder, controle. Exatamente o que estamos vendo. E a segunda citação que me veio à minha mente foi dos Testemunhos, para a Igreja, volume 9, página 11. As agências do mal estão combinando suas forças e consolidando-se. Elas estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a acontecer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Rápidos, é isso que estamos vendo agora mesmo. E eu acho que vale a pena sublinhando que os movimentos finais serão rápidos e, novamente, eu quero continuar dizendo isso. Eu não acho que entendemos o quão rápido essas coisas estão indo. Você sabe, se encaixando, você sabe, eu estava falando com um ancião antes de ir à live ao vivo e ele estava apenas dizendo como parece que durante a pandemia tudo se encaixou, certo? Porque eles tinham um plano em suas mãos e então se você acha que eles não têm a estrutura do sistema de identificação digital em vigor, quero dizer, você está iludido. Quero dizer que eles têm. Eles estão apenas esperando pelo evento certo, a crise certa para lançar essas coisas. Um ponto rápido para confirmar isso. Nancy Pelosi, que era então a presidente do Congresso, a porta-voz da Câmara, na verdade declarou que durante a pandemia que seria melhor para eles pagarem os infelizes com moeda digital. Mas então ela veio de volta e disse, não, agora não é o momento certo. Em outras palavras, já está aqui. Continue. Sim, certo. E também lembre-se que temos uma série de artigos que dizem que a crise foi um ensaio geral. E quero dizer que não estamos falando apenas sobre, você sabe, alguma estação de notícias aleatórias. Estamos falando sobre o Fórum Econômico Mundial. Estamos falando sobre as Nações Unidas. Foram as Nações Unidas que disseram que era um ensaio geral. E, novamente, um ensaio geral para o quê? Para a próxima crise que eles estão procurando implementar. Então vamos ouvir alguns clipes sobre o que acabamos de mencionar anteriormente. Vamos ouvir. Devemos nos preocupar sobre esse potencial impulso para um cartão de identificação online singular?
Acho que há muitas preocupações que temos falado sobre isso por muito tempo. Você sabe, a ideia de que, por um lado, você tem que mostrar seus papéis onde quer que você vá para entrar, e então, ao mesmo tempo, que se você não fizer certas coisas, se você não se colocar no refúgio certo, na caixa certa, ou se você talvez usar muito o carro, ou se você talvez disser a coisa errada nas redes sociais, bem, sabemos que as pessoas agora estão indo direto para a prisão por isso. Mas toda a ideia de que você é digitalmente rastreado, pesquisado e temos um tipo de sistema de crédito social é uma grande preocupação. Misericórdia. É interessante, ele disse, mostre-me seus papéis, certo? E para aqueles de vocês que podem não saber, essa referência remonta ao que aconteceu na Alemanha, certo? E é interessante porque sabemos que a história se repete, certo? E eu quero que vocês escutem uma citação da irmã White, que vem do livro Educação, página 178, parágrafo 3. Ela diz que a história que o grande Eu Sou marcou em sua palavra, unindo elo após elo na cadeia profética da eternidade, no passado até a eternidade no futuro, nos diz onde estamos hoje na procissão das eras e o que pode ser esperado no tempo que virá. Agora escutem, tudo o que a profecia previu como acontecendo no passado até o momento presente, foi traçado nas páginas da história. Pastor, o que isso significa? O que isso significa? Caso alguém não entenda, você sabe que tudo o que a profecia previu, como acontecendo no passado, até o tempo presente, foi traçado nas páginas da história. Eu adoraria ouvir o que você acha que isso significa. Alguém disse uma vez que a história, se não se repete, certamente rima. A história vai se repetir. E se você quiser ver o que está por vir, retrospectivamente você verá. E é por isso que eu acho que ele disse, mostre-me seus papéis. Você pode imaginar que o que aconteceu naquela época vai acontecer em nossos dias e em nosso tempo. Eu acho que simplesmente não conseguimos compreender como é para onde está indo. Exceto o que eles vão implementar, vai ser muito mais, tem muito mais detalhes intrincados, vai ser muito pior. Quero dizer, você pensa em inteligência artificial e as coisas que eles vão poder usar, vai ser inevitável. Mas eu sou tão grata, estou tão feliz que você sabe, eu penso em Acabe, certo? E como Elias, eles não poderiam encontrá-lo. Você sabe que é porque Deus colocou a mão sobre ele, e se Deus pode fazer isso por Elias, eu acredito que ele pode fazer isso por nós também. Então agora vamos ver outro clipe novamente, escutem. Mas eu sou um lutador pela liberdade. Este é o controle do Estado. É por isso que me oponho a alguns. Na verdade, muitas das medidas posteriores da pestilência, eu me oponho a essas. Esse é o controle do Estado. É um plano assustador de Tony Blair para rastreá-lo do berço ao túmulo. É parte de uma agenda global, efetivamente para colocar todos sob o mesmo sistema legal no planeta. Eu me oponho completamente a isso. Tenha muito medo disso. Não apoie, não assine a identidade digital. É uma má ideia. Você vai se arrepender. Essa é a ideia de que eles podem colocar em lei que será voluntário. É claro que eles farão. As leis podem e serão alteradas. Se isso acontecer, todos serão forçados a tê-lo. Misericórdia. É claro que você sabe que eles sempre dizem que não será obrigatório. Lembrem-se de que as picadas também não eram obrigatórias, certo? A razão pela qual digo isso é porque você tinha a opção de não tomá-las, certo? Você simplesmente teria perdido seu emprego, ou você não seria capaz de fazer compras, ou não seria capaz de fazer certas coisas. Então é claro que eles enquadram e dizem que não é obrigatório, mas saiba que será obrigatório. É como se você soubesse que é o bastão ou é a cenoura. Você faz o que eles dizem ou você vai para as repercussões. E então, por favor, você não deve ser enganado pela linguagem que eles estão usando aqui. Então agora vamos ver como isso é uma agenda global. Isso não é algo que está acontecendo apenas em países isolados, aqui e ali. É um evento coordenado. Então vamos tomar uma. Vejam este artigo do Zero Age aqui.
e diz: as Nações Unidas planejam uma identidade digital vinculada a cartões bancários. Acabamos de falar sobre isso. As Nações Unidas estão planejando introduzir um sistema global de identidade digital vinculado à conta bancária de um indivíduo. O plano que é semelhante ao sistema desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial. E agora, pastor, aí está. Agora temos um visual aqui do Fórum Econômico Mundial. E, novamente, eu só quero que vocês consigam ver como tudo será conectado à sua identidade digital. Estão falando sobre serviços financeiros de saúde, alimentação, viagens, serviços humanitários, comércio eletrônico, compra e venda, certo? Mídia social, o governo, a comunicação, cidades inteligentes. Pastor, você acabou de falar sobre isso, você sabe, ontem, e infelizmente para nós, muitos de nós temos uma visão micro da profecia bíblica e eventos atuais em oposição a uma visão macro, certo? Não podemos ver como todos esses elementos acabarão se unindo para cumprir a profecia bíblica. E então, eu só acho que quero dizer que não sei como mais podemos deixar isso mais claro. Você sabe que essa identidade digital será o ponto central que vai desencadear isso, indo para esse sistema de não poder comprar e nem vender. No mesmo artigo que você mencionou do Fórum Econômico Mundial, você sabe qual é a outra grande preocupação que vem em minha mente? Se você notar onde eles dizem que colocarão essa identidade, está bem ali, número 1. A primeira coisa da Agenda 2030 é o número 1, identidades digitais vinculados ao banco ou contas de dinheiro móvel. Esse é o primeiro passo. Agora deem uma olhada. Onde eles estão colocando isso? Este é o artigo. Então, estão avançando a agenda digital e se você notar, vai estar em seu corpo. Em seu corpo, foi o que eles disseram. Se isso não é preocupante, não tenho certeza do que mais será. Agora, novamente, qualificação. Não estamos dizendo que a marca da besta é algum chip em seu corpo. Não estamos dizendo isso. A marca da besta está ligada à falsa adoração, não a um chip. Mas o sistema digital, que é uma base sobre o qual eles podem forçá-lo a adorar, ou então você será cortado da sociedade, não será tolerado, mas expulso como um pária. Marie. Exatamente certo, está muito claro. E então, vocês sabem que temos outro clipe de Alex Newman, e ele vai detalhar como as Nações Unidas e outros indivíduos proeminentes estão trabalhando juntos, você sabe, em seus esforços para lançar esta identidade digital. Então vamos escutar isso. E antes de eu rolar isso, a propósito, quem é Alex Newman? Um jornalista premiado. Então, quando reproduzimos esses clipes e fazemos essas declarações, não é apenas de alguém que não tem história e conhecimento do problema real em questão. Essas são pessoas com informações privilegiadas. Aqui está Alex Newman com Glenn Beck. Fale comigo sobre o Plano 50 em 5. Então, a ONU fez uma parceria com Bill Gates sobre o que eles chamam de infraestrutura pública digital, um termo muito sofisticado e eu acho que a maneira mais simples de entender é que eles estão construindo uma mordaça digital gigante para toda a humanidade. Então, o Programa de Desenvolvimento da ONU lançou oficialmente, isso foi lançado oficialmente no final do ano passado, onde eles vão obter 50 governos. Eles os chamam de países, mas na verdade eles querem dizer que os governos devem impor pelo menos algum elemento importante dessa infraestrutura pública digital em sua população dentro de 5 anos, em 2025. Então, identidades digitais, e esses já estão surgindo. Na verdade, muitos estados estão desenvolvendo isso. Acabei de passar pelo aeroporto ontem e você pode escanear seu código QR de identificação digital, certo? Então, isso está acontecendo e essa é realmente uma das principais razões para a Covid. Absolutamente absurdo. A arquitetura para baixo é a espinha dorsal desta grade de controle digital que eles estão construindo. Então, você tem
tem as moedas digitais do Banco Central, que já estão sendo reveladas. Elas já foram divulgadas. O Fórum Econômico Mundial disse há alguns dias que 98% dos governos e bancos centrais do mundo estão trabalhando nessas moedas digitais. Uma vez que estejam totalmente operacionais, eu garanto que eles vão começar a travar uma guerra contra o dinheiro muito mais abertamente. Eles dirão que é uma ferramenta para terroristas e cafetões, você sabe, todas essas coisas desagradáveis que vocês, sonegadores de impostos, tudo o que você pode pensar. Então você tem os sistemas de processamento de pagamento e você também tem isso. Nós acabamos de ver o chefe da Organização Mundial da Saúde falando sobre isso recentemente, os certificados de saúde digitais, a picada digital. Sim, misericórdia, certo? Você vê que o próximo estágio é combinar todos esses elementos digitais juntos. Ele falou sobre a identidade digital, as moedas digitais, os passaportes de saúde digitais e então, novamente, o que você está vendo, porque já passamos pela pandemia, então eles já têm um sistema em vigor para os passaportes de vacinação, certo? Já falamos sobre como o Federal Reserve e outras nações sobre as quais ele falou, 98% delas estão prontas para lançar as moedas digitais. O que eles estão esperando? Eles estão esperando as identificações digitais e assim por diante. Ele também falou sobre o fato de que o propósito desse direito é poder vigiar e monitorar tudo o que você faz. E então, novamente, pastor, você tocou no fato de que você sabe quem é Alex Newman, mas também queremos ir à fonte por nós mesmos, certo? Porque para termos uma certeza de que temos uma base firme. E então vamos dar uma olhada em alguns artigos das Nações Unidas. Alex fez referência ao evento 50 em 5. Aqui está esse artigo, que diz que o evento 50 em 5 ilustra como implementar o novo Pacto Digital Global de forma segura e inclusiva. E então vamos dar outra olhada em outro artigo das Nações Unidas, certo? E fala aqui sobre onde você obtém o ano 2028. Diz que até 2028 a campanha 50 em 5 terá ajudado 50 países a projetar, lançar e dimensionar componentes desta infraestrutura pública digital, certo? E então o DPI, que se refere ao seguro inoperável, rede de componentes que incluem aqui são pagamentos digitais. Ele acabou de falar sobre isso, a sua identidade digital e o sistema de troca de dados. Agora eu só quero dizer que o sistema de troca digital é um sistema que é tudo ou mais. Então você pensa sobre seus dados de saúde, sua atividade online, seus hábitos de compra, você sabe, quando você faz login, quando você usa um aplicativo no seu telefone, por que você acha que eles fazem essas perguntas? Quando você está baixando aplicativos, é porque todos esses dados estão sendo sugados para esse sistema. Todas as vezes que você desliza, você sabe que isso é porque você tem essa pegada digital, onde quer que vá. Toda vez que você fizer login nas redes sociais, tudo o que você diz está sendo rastreado. Você acha que está excluindo coisas do sistema, mas tudo está sendo sugado para esse sistema. E então você vê esses 3 componentes lá. E como eu disse, o que eles precisam implementar é esse sistema de identificação digital. What they need to implement is this digital ID system.